Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos fazer juntos um passeio por um dos lugares mais incríveis do mundo, o Mar Morto. Vamos viajar pelo deserto da Judeia e conhecer o lugar mais baixo do planeta, flutuar nestas águas incríveis e conhecer os Bolanes e a sua relação com as profecias bíblicas. Então, vamos botar o pé na estrada e viajar para o Mar Morto, que fica menos de 1 hora de distância daqui de Jerusalém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Eu decidi fazer uma parada rapidinha aqui para mostrar para vocês esse lugar. Esse é o nível do mar, quer dizer, a gente está literalmente ao nível do mar aqui e a gente vai seguir descendo. A gente vai daqui para o Mar Morto, que está 430 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais profundo do planeta. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês aqui o nosso amigo. Vamos lá! E como uma boa amiga não podia vir de mão vazia, então eu trouxe aqui uma cenourinha para o nosso amigo. Esse aqui é um dos muitos camelos que pertencem à comunidade beduína. Quer um beijinho também? Que pertencem à comunidade beduína, que eles são árabes muçulmanos nômades que vivem aqui no deserto e muitos deles até os dias de hoje têm camelos. Então vocês podem ver aqui um dos camelos deles que dá para vir e passear aqui pelo deserto. Mas bom, pessoal, vamos seguir o nosso passeio agora. Estamos chegando no Mar Morto e o Mar Morto na realidade não é um mar, e sim um lago de água extremamente salgada, e ele faz fronteira entre Israel e a Jordânia. Chegamos, pessoal! A gente chegou agora na zona hoteleira do Mar Morto. Essas praias se chamam as praias de Ein Bokek. Eu troquei de figurino para poder entrar na água, mas agora aqui em Israel é inverno, está por volta dos 25 graus hoje aqui. Então vamos agora entrar juntos na água, vamos lá! E a primeira coisa que a gente nota é que tem uma fina camada de areia, mas embaixo disso todo o chão é feito de sal e tem inclusive essas pedras enormes de sal aqui que a gente acha por todos os lugares. E isso porque o Mar Morto tem 10 vezes mais concentração que o Mar Mediterrâneo e os outros mares, e isso faz que a água seja tão densa que a gente flutua sobre ela. E a quantidade de minerais na água, ela cria essas placas de sal que parecem inclusive como se fossem umas mini ilhas, e o sal da água também cristaliza em tudo que entra, então qualquer coisa que entre dentro do Mar Morto, depois de algumas semanas vai começar a criar uma capa de sal em volta. Olhem a transparência da água, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô literalmente agora parada na água, sem os pés tocarem no chão. Quer dizer, a gente realmente aqui não tem como afundar nesse mar. A gente boia, mas não é só a diversão de poder boiar nas águas, e sim essas águas são terapêuticas, elas são medicinais. Desde o mundo antigo já se sabia isso. Quer dizer, o rei Herodes construiu aqui no Mar Morto um dos primeiros spas do mundo antigo. E até os dias de hoje vem gente do mundo todo aproveitar aqui essas águas medicinais. Então dessas águas também se faz extração de minerais, cremes, tudo de bom e de melhor. É um local para relaxar, para aproveitar, realmente um lugar incrível. E que quem vem para Israel tem que vir aqui também. Mas deixa eu relaxar mais uns minutinhos e daí a gente segue o nosso passeio. Vamos lá! Mas por que esse lugar tão lindo se chama o Mar Morto? Porque dentro dessa água não tem vida. Peixes e animais e plantas não conseguem viver por causa da quantidade de minerais. Mas na realidade esse não é o nome do lugar. O nome do lugar em hebraico é Yam Hamelach, que quer dizer o mar de sal, e é assim também que a Bíblia chama esse lugar, já desde o início, no livro de Gênesis 14:3. E a realidade é que sim tem vida nesse lugar, não dentro da água, mas em volta do Mar Morto, e é isso que a gente vai conhecer juntos agora.
Então, pessoal, a gente fez uma parada aqui para fazer um lanchinho no nosso passeio e a gente tem amigos agora que decidiram parar no carro com a gente. Essa aqui é uma espécie típica daqui que se chama Tristramit. Então eu vou deixar eles lancharem um pouquinho e a gente já segue nosso passeio. Vamos lá! E aqui no meio do deserto da Judéia a gente encontra essa plantação de tâmara de perder de vista. Vocês já devem ter ouvido a expressão que fala que a terra de Israel é mana, leite e mel. Mas o mel que a Bíblia se refere não é o mel de abelhas, e sim o mel de tâmaras, que é esse extrato concentrado retirado de 100% de tâmaras, que a consistência nos lembra o mel de abelhas. E tudo isso está diretamente conectado à vida de João Batista, que vivia aqui no deserto da Judéia. E como está contado em Mateus capítulo 3, ele comia também mel silvestre, que é outro nome para o mel de tâmaras. E quando a gente chega aqui e vê essas plantações gigantescas, vê quanta tâmara sai daqui, realmente a terra de Israel, mana, leite e mel de tâmaras. O Mar Morto está passando por uma das suas maiores transformações dos últimos milênios, e isso por causa da intervenção humana, que está desviando parte da água que deveria chegar no Mar Morto. Por exemplo, o próprio Rio Jordão, que parte da água é desviada tanto para a agricultura como para as cidades. Isso é feito tanto por Israel como pela Jordânia. E o resultado é que tem menos água entrando no Mar Morto do que saindo com evaporação, e o nível do Mar Morto começou a baixar. Ele baixa hoje em dia, pessoal, 1 metro por ano, que é muitíssimo, pessoal, todos os anos 1 metro. E onde eu estou parada agora, ficava a antiga estrada e logo aqui perto já passava o Mar Morto. E a gente consegue ver como ele está recuando, recuando, recuando e se afastando de nós cada vez mais. E isso cria um fenômeno extraordinário, que se chamam os bolanes, que são essas crateras enormes aqui à beira do Mar Morto. Mas como isso acontece? Tem água doce correndo aqui no subsolo, ela vem da direção das montanhas e corre para o Mar Morto. Mas já que o Mar Morto está recuando, ele está deixando para trás toda essa zona cheia de terra, lama e muito, muito sal. E quando essa água doce passa, ela dissolve o sal dentro dela e leva para o Mar Morto, criando vãos dentro dessa terra. Esses vãos vão crescendo, 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 até que criam crateras subterrâneas gigantescas e elas colapsam, criando aqui os bolanes. Esse aqui, pessoal, é pequeno. O maior de todos encontrado até agora tem a profundidade de 26 metros. Os bolanes começaram a surgir só nos anos 70 e em um pouco mais de 50 anos já se criaram mais de 6 mil. Toda essa zona do Mar Morto hoje em dia está cheia de bolanes. Mas uma coisa surpreendente é que isso está acontecendo praticamente só do lado israelense. Do lado jordano tem 5 bolanes e aqui no lado israelense mais de 6 mil. Cada um desses 6 mil bolanes é diferente do outro. Aqui a gente consegue ver que em volta de nós tem parte dessa lama medicinal do Mar Morto, mas o bolane em si, ele está cheio de cristais de sal. Isso aqui, pessoal, é sal puro. Olha aqui. Para vocês verem a força do fenômeno dos bolanes, vejam aqui atrás, essa estrada inteira colapsou. E não só ela, a gente vê aqui ao lado também uma plantação de tâmaras que teve que ser abandonada por causa desse fenômeno. E vocês podem ver que quando para de se irrigar aqui no meio do deserto, é isso que acontece. Como nós vimos, parte dos bolanes começaram a se encher de água, mas dentro de alguns deles tem água doce hoje em dia. E isso começou a atrair vegetação, pequenos animais, pássaros. Vejam tudo isso aqui em volta da gente agora. Quer dizer, em volta do Mar Morto a vida está voltando. E isso nos lembra as profecias bíblicas do livro de Ezequiel. Estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, descendo até Arabá,
ao Vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Porquanto estas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Espero que tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje, conhecer um pouquinho mais aqui da região do Mar Morto. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque muito mais passeios por essa terra maravilhosa virão. Um beijo, shalom e até a próxima!